Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus e também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Eu quero compartilhar com vocês uma palavrinha. Peço que você permaneça aí, curta aí, fique junto conosco, afinal de contas, a Palavra de Deus é algo poderoso, maravilhoso, é quem nos sustenta. E eu quero compartilhar algo que... Esse é um texto, na verdade, que ele é um texto muito importante para a minha vida. Eu sempre penso nele. É um daqueles base para a nossa caminhada e que no momento como agora, eu acredito que ele é relevante para muitas pessoas que aqui estão também. Eu abri também na caixa de perguntas dos stories algumas perguntas para as pessoas fazerem para que a gente pudesse compartilhar na live. E eu separei 3 perguntas aqui e eu vou também trazê-las e quero que vocês participem, que vocês vão interagindo aí. Então eu vou abrir aqui a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Se você tem Bíblia, leia junto comigo, porque é muito importante você ter a palavra e ir acompanhando na palavra. Isso é nobre, você conferir. 2 Coríntios 4, verso 16 diz assim: Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Pai, eu oro, Senhor, para que cada coração que esteja nesse momento, nesta live, esteja aberto, Senhor, para a Tua poderosa palavra. Esteja aberto com bondade e generosidade, como diz, que retém a palavra com temor e tremor, e que com o processo, Senhor, da germinação da Tua palavra dentro do coração, dê frutos com perseverança, frutos a 30, 60, 100 vezes mais, que esta palavra seja multiplicada por 100 em virtude, bênçãos, poder, esperança, fé, alegria, amor no coração daqueles que estão, Senhor, ao vivo agora nessa live. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus, amém. Gente, nós estamos atravessando um momento bem difícil, que é esta pandemia. E essa pandemia, ela é um momento de sofrimento. É um momento onde muitos estão, de fato, passando por diversos sofrimentos, dos mais variados. Sofrimento em relação ao futuro, uma ansiedade que toma conta. Nós já somos uma geração muito ansiosa, e a ansiedade, em suma, dando uma explicação básica, ela é um excesso de futuro. A ansiedade nada mais é do que o teu coração estar sobrecarregado de futuro, das possibilidades, das impressões, das especulações. Isso é ansiedade. E aí você soma já o coração ansioso de uma geração que tem perdido a capacidade de desfrutar do presente a uma pandemia que de fato torna o futuro de muitos incerto. Na razão humana, na realidade humana, o futuro de muitos é incerto. E isto traz malefícios, isso traz, isso de certa forma somatiza. E o nosso corpo muitas vezes padece, a nossa condição física muitas vezes padece, a nossa aparência muitas vezes padece. Você já reparou que pessoas, quando vivem um período de estresse muito forte, elas envelhecem fisicamente? Você vê muito isso em presidentes da República. Não importa o país. Você faça uma comparação entre o dia da posse e o dia do fim do mandato, o dia da entrega do mandato. Você se assusta
que em 4, 5 anos aquela pessoa ela envelheceu muito. Depois, coincidentemente, há um processo onde eles se rejuvenescem, onde eles voltam, depois que o encargo, o peso das responsabilidades vão embora, eles cuidam da saúde, cuidam de si, e também há um processo que reverte para uma melhor, né, aparência física. Mas o estresse, a opressão, os medos, as impressões que temos e tudo aquilo que nós estamos... Libras, deixa eu chamar Libras, eu esqueci, gente, deixa eu só chamar Libras, estão aqui me chamando, por favor, tenham paciência aqui comigo, eu esqueci de chamar os irmãos da Libras. Deixa eu chamar aqui a Cíntia, para que ela participe desse momento tão especial. Cadê a Cíntia? Está aqui. Bem-vinda, Cíntia. É Suelen. Ô Jesus, Suelen, me perdoa. Boa noite, pastor Fernando. Nessa hora falha tudo. Su, por favor, né? Tenha aí esse momento de liberdade. Eu vou ministrando a palavra e você vai compartilhando aí com os nossos irmãos surdos. Amém? Bom, gente, então eu vou voltando aqui na palavra. Estamos passando por um período de sofrimentos. E como disse o texto aqui, por fora nós vamos nos desgastando. Porém, existe algo que nós podemos decidir. O que nós podemos decidir? Confiar em Deus apesar dos pesares. E não desanimarmos. Paulo aos Coríntios diz assim: por isso não desanimamos. Porque embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente o homem interior, o homem espiritual, o homem que aprende com os sofrimentos, o homem que amadurece com os sofrimentos, o homem que é forjado por Deus no meio das dificuldades e depois pode sair muito mais capacitado a receber e a usufruir da promessa. Nós sempre falamos aqui, eu acabei de falar com o Felipe sobre promessa de Deus. E o Felipe contou um pouco do seu testemunho em relação aos sofrimentos que ele passou. Que ele demorou um pouco a entender, teve que sair da carreira, passar um período de dificuldades e limitações financeiras, passou por um enfrentamento na família de saúde. Tudo isso Deus foi curando, Deus foi fazendo, mas é verdade que o sofrimento, a má notícia, as dores, de início especialmente, nos deixam um pouco perdidos sobre o que fazer. Mas é verdade também que quando a gente começa a ver a ação de Deus, nós vamos nos enchendo de esperança, e embora exteriormente a gente aparenta muitas vezes um desgaste, um sofrimento, uma tristeza, interiormente o nosso homem interior, que é o que é eterno no Senhor, está sendo aperfeiçoado. Nós falamos de promessas, e sempre que a gente fala de promessas de Deus, a gente anuncia que as promessas são grandes, que o que Deus vai fazer é extraordinário, que a honra é dupla, que o poder é muito maior, que aonde abundou o pecado transbordará graça, que aonde houve vergonha haverá alegria, aonde houve coisas, doenças, enfermidades, desonra, tantas coisas ruins, haverá glória do Senhor e honra e poder. E esse Deus, ele é extraordinário, e a glória de Deus, para poder ser colocada dentro do homem, é necessário que haja primeiro um tratamento interior para que ele possa comportar, suportar, receber e não romper. E é por isso que os sofrimentos provocam em nós este amadurecimento, esta forja, esse Deus que permite muitas vezes nós irmos para o fogo. Não nos livra do fogo, mas nos livra no fogo. Não nos livra da fornalha, mas porque na fornalha nós somos forjados, somos refinados, somos aperfeiçoados. Então é isso que Paulo está dizendo. Embora exteriormente, por fora parece que está queimando, parece que está desgastando, mas interiormente
está sendo renovado dia após dia. E aí ele começa dizendo, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E é isto que eu gostaria que você, no teu coração, focasse. Porque talvez você esteja aqui me ouvindo e você está passando, sim, por um momento de sofrimento. Mas por que Paulo diz que é leve? Diante do que eu estou vivendo, como ele sabe que é leve? É leve se nós compararmos a tantos outros sofrimentos. Por exemplo, talvez você esteja angustiado em relação à semana, como é que vai ser? O mês, como é que vai ser? O ano, como é que vai ser? Mas nós ainda assim estamos comparados a tantos outros sofrimentos. Estamos aqui numa live, estamos no conforto da nossa casa, muitos de nós, alguns trabalhando e ouvindo. Existem irmãos nossos na fé, seres humanos generalizando, que estão, por exemplo, agora numa situação de UTI, estão pronados, estão indefesos, estão entre a vida e a morte. E nós estamos aqui, podemos estar aqui. São sofrimentos que, se nós conseguirmos ter no nosso coração o senso de empatia, o senso de compaixão, o senso de misericórdia, o senso de olhar, nós perceberemos que existem pessoas que estão em condições muito pior, ou ainda melhor, poderia conosco estar muito pior do que está, mas o Senhor não está permitindo que aconteça, que estejamos passando por isso, que algo maior do que a nossa capacidade de suportar nos domine. E é por isso que Paulo fala, e ainda que seja um sofrimento que para a natureza humana seja grande, diz a palavra que nos nossos sofrimentos e lutas, nós não chegamos ao ponto de derramar o próprio sangue. Ninguém nesta terra sofreu mais do que Jesus sofreu. E é por isso que em Cristo nós podemos todas as coisas. Nós somos fortalecidos. E ainda que seja um sofrimento grave, ele é leve e ele é momentâneo. Nada é nesta terra, nesta condição humana, nada é na natureza carnal da carne e sangue que não herdarão o reino. Nada disto é eterno, é transitório, é um período. E é por isso que Paulo chama de momentâneo também. Por isso eu te dou um conselho: não torne eterno aquilo que é transitório. Porque às vezes no momento de sofrimento intenso, um momento de sofrimento, de dores, mas ainda assim ele é transitório. E é isto que Paulo aconselha aqui. Assim, e por causa disto, fixamos os nossos olhos não naquilo que é transitório, mas naquilo que é eterno. Porque aquilo que é transitório, diz a palavra, aquilo que não se vê, aquilo que nós vemos, melhor dizendo, ele é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Ele está falando de Cristo, ele está falando da esperança da glória, ele está falando da esperança da salvação, ele está falando da esperança do dia do Senhor, aquele dia onde nós nos encontraremos com o Senhor. E se nós fixarmos os nossos olhos nisto, nesta promessa, naquilo que nós não vemos, a fé que temos, a palavra que carregamos do Senhor, talvez você tenha uma palavra de Deus para a sua vida, mas a realidade não diz respeito àquilo que você recebeu do Senhor. É porque esta realidade, ela não é eterna, ela é transitória. Você está transicionando, você está passando, você está andando, você está numa jornada. Então não fixa os teus olhos na condição circunstancial. Fixa os teus olhos naquilo que você não vê, mas você tem certeza que é a palavra de Deus que despertou a fé no teu coração. O firme fundamento das coisas que se esperam é a prova daquilo que não vemos. É isto que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. A pandemia é transitória. As crises são transitórias. As dificuldades são transitórias.
os sofrimentos são transitórios, os problemas são transitórios, esta dor é transitória, essa enfermidade é transitória. Nós somos eternos. Nós, ainda que passemos desta vida transitória, porque toda a história humana na carne, vivendo neste corpo, este corpo é transitório. Mas nós somos eternos. E aqueles que vivem a sua vida focados naquilo que é eterno, no Senhor, na salvação que você tem, nós conseguimos, então, ter esta capacidade de perseverar e de permanecer confiando e atravessando. Olha que interessante o que Paulo fala nos versos anteriores. Alguns versos anteriores, ele diz que nós carregamos tesouro em vasos de barro. E aí ele vai falando, no verso, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui o verso. Ainda no capítulo 4, ele diz o seguinte, a partir do verso 8 do capítulo 4, ele diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas porque os nossos olhos não estão nas circunstâncias terrenas, e sim na eternidade, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Olha o que ele diz: pressionados, mas não desanimados. Perseguidos, mas não abandonados. Sofremos, mas não somos deixados pelo Senhor. Estamos com o Senhor. Pregamos essa palavra, confiamos nessa palavra. E deixa eu dizer para você, é a única maneira de suportarmos o que virá, o que já estamos vivendo e o que ainda viveremos. O justo não vive de outra forma senão pela fé. Então o meu conselho para você é: apegue-se na palavra da verdade, que é Cristo Jesus. Apegue-se na palavra do Senhor. Confie naquilo que você recebeu, confie naquilo que você lê na palavra. Confie naquilo que o Senhor está colocando no teu coração. Porque as perseguições, os sofrimentos, os abatimentos, os dias maus, eles sempre estarão por aí e se intensificarão à medida que nós vamos chegando mais próximos do dia do Senhor. Porque quem enxugará dos nossos olhos toda lágrima não será um plano econômico, não será um governo mundial, não será nada que se manifestará da terra dos homens para os homens. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando isto acontecer na terra, os homens serão enganados por um espírito sedutor que mais tarde se revelará como o anticristo. Então todos aqueles que colocarem a sua esperança nas coisas circunstanciais e terrenas, correm o risco de, quando o anticristo se manifestar, dizerem glória a Deus. E a Bíblia diz que isto vai acontecer, porque homens estarão com o seu coração naquilo que é transitório, dependendo das coisas terrenas. Durante muito tempo vem se pregando um materialismo, uma confiança na capacidade humana, uma vida de egocentrismos, uma vida onde o ser humano é o centro de todas as coisas. Inclusive, dentro da igreja isto já foi ministrado, quando na verdade o centro de todas as coisas é Cristo, quando na verdade o alvo é Cristo, quando na verdade o primeiro é Cristo, o último será Cristo, o caminho também é Cristo, o alfa é Cristo, o ômega é Cristo, o início é Cristo e o fim será Cristo. E o homem que não colocar o seu coração, a mulher, a humanidade que não colocar o seu coração na esperança da glória eterna que é Cristo Jesus, terá dificuldades quando vier o sofrimento, porque criou um tótem, criou um Deus, criou um altar de pedra, criou uma imagem segundo si mesmo,
e esta imagem não poderá fazer nada por si. E aí quando vier o dia mau, o sofrimento, ele acabará por uma desgraça eterna, uma tragédia. Muitos estão trocando o que é eterno, porque estão se perdendo no que é transitório. Estão perdendo-se naquilo que é momentâneo. E aí cometem erros que muitas vezes pagam por uma vida inteira e até para a eternidade. Então meu conselho para você é, nós estamos aqui. Nós como igrejas temos temores, temos problemas, temos desafios, temos compromissos, temos dificuldades, temos coisas a serem vencidas, temos boletos que vencem, temos contas para pagar, todos nós temos, e é óbvio que diante das incertezas do mundo que a gente está vivendo, a ansiedade pode bater na porta. Mas lembre-se, muitas vezes nós somos abatidos, mas jamais destruídos. Nós seremos perseguidos, mas jamais abandonados. Pressionados de todos os lados, ficamos perplexos, mas não desanimamos, porque a nossa esperança está no Redentor. Jesus Cristo, a rocha eterna, já nos trouxe até aqui e nos levará para daqui adiante. Então não tema, não se apavore, fixe os teus olhos, não no que você vê, mas no que você não vê, porque o que você vê é transitório. O sofrimento é leve e momentâneo, mas ele está produzindo em você, em mim, em todos nós, um peso de glória. Olha Deus forjando. Somos vasos de barro, como disse Paulo, frágeis, mas vasos de barro moldados pelo Senhor e capacitados por meio do fogo. Você sabe que o vaso ele é feito na mão e depois ele vai para o fogo, para que ele crie uma liga resistente para suportar o que ele vai carregar. Porque só no barro ele não suportará. Então o fogo ele produz no vaso esta liga resistente. E é o que Paulo está dizendo. Sofrimentos leves e momentâneos. É leve e é momentâneo, mas está produzindo um peso de glória, que será maior do que tudo isso. O que eu entendo aqui é que este momento de sofrimento, ele nada se compara com os dias de glória que o Senhor tem para nós. A eternidade de glória que o Senhor tem para nós. Ainda que você veja alguém que teve uma vida sofrida. Porque alguns passam por sofrimentos momentâneos literalmente na vida. E já na vida começam a colher uma graça de Deus que se torna maior do que o sofrimento. Mas eu conheço pessoas, eu por exemplo tive uma avó, a avó Sema, já partiu para o Senhor. A avó Sema foi uma pessoa que a vida dela foi uma vida de muito sofrimento. A vida desde a infância, uma vida de muita luta, uma vida de muito sofrimento, uma vida de muitas dificuldades. Na infância teve dificuldades, depois casou, foi abandonada, depois foi num tempo onde a mulher ainda era muito dependente dos homens. Ela já à frente do seu tempo foi trabalhar, montou o seu negócio, prosperou tanto que se tornou a mais próspera da família inteira, auxiliava, ajudava, mas ainda assim uma mulher de dores, uma mulher de sofrimentos, uma mulher de choros, uma mulher que eu tive a graça de viver boa parte da minha vida com ela e eu via esse sofrimento. Uma mulher que a sua própria morte foi com dores. Ela morreu atropelada. E eu me perguntava ao Senhor, Senhor, por que tantas dores? Uma mulher que o seu histórico viveu 76 anos na vida, na terra. Sempre cuidada por Deus. Mas parece que para ela a vida na terra nunca sorriu para o descanso, para a alegria plena daquilo que a gente planeja de homens na terra. A sua morte foi um atropelamento, foi uma fatalidade, foi dolorosa, porque mesmo no hospital ela passou um tempo na UTI, por causa do acidente ela teve que sofrer amputações, veio para o quarto com muitas dores e acabou falecendo. Uma mulher de dores. Mas você sabe o que o Senhor falou no meu coração para me consolar? O Senhor disse assim, o que são 70 anos para uma eternidade? O que são 70 anos para onde ela foi agora e aquele que lhe consola agora jamais lhe abandonará e você não tem condições de mensurar o que é eterno porque a tua carne te limita em compreender o que é eterno. O meu coração descansou
Porque eu me lembrei do Senhor de braços abertos, quando Estevão estava sendo apedrejado, dizendo: eu olho para os céus e vejo o trono celestial, o Pai assentado e o Filho em pé. E o Filho recebendo para um momento de consolo e de glória e de alegria eterna. Eu me lembrei daquele mendigo que viveu uma vida de abandono, de fome. Mas disse Jesus que quando morreu foi para o seio de Abraão. E Jesus disse assim, que agora ele estava sendo consolado. Consolado eternamente. Gozo eterno. Felicidade eterna. O Deus que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que nos levará para um lugar onde não haverá mais choro nem lamento. Onde a antiga ordem corrupta, a antiga ordem má, a antiga ordem desse sistema mundano caído já não terá mais eficácia e tudo se fará novo. A eternidade daquele que virá em glória e diz que governará essa terra e nós, os seus escolhidos, reinaremos sobre a terra porque fomos comprados com o seu sangue e daquilo que ele fez por nós nada será capaz de nos afastar. Então o sofrimento é sim leve e momentâneo. E quando nós fixamos os nossos olhos nesta palavra da verdade, aquilo que é transitório, aquilo que é circunstancial, perde o efeito, ou pelo menos é diminuída em nós as causas, os efeitos desta causa, porque os nossos olhos estão fixos no Senhor. E eu quero te convidar a viver desta forma, a colocar o teu coração nisto. Não é que coisas aqui o Senhor não fará, fará. Mas se Ele fizer, glória a Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus ainda. Ele cuida do seu povo. Jesus disse assim, olhe para os pássaros. Não semeiam, não colhem, contudo Deus não os abandona, os alimenta diariamente. Não tem vocês muito mais valor do que pássaros? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, deixem de ser ansiosos, deixem de se sentirem sobrecarregados por algo que vocês não podem realizar agora, cada dia o seu mal. Permaneçam confiando em mim, porque eu sou o pão de todo dia, eu sou a água de todo dia, eu sou a luz de todo dia, eu sou o Deus de todo dia. Eu sou o Emanuel com vocês todos os dias, até que se consumem os séculos nessa terra. E depois disso, ainda com vocês na eternidade. Não tema. Confie em Deus. Permaneça com o teu coração no Senhor. Eu louvo a Deus porque a live está aqui, os irmãos não saíram, a palavra está entrando, os irmãos estão juntos. E esta é a palavra que eu quero deixar para você. Esta é a mensagem que eu quero que você guarde no teu coração, porque eu tenho certeza que nós estamos já vivendo um período já de mais de um ano, de muitos sofrimentos, mas eles são leves e momentâneos. E eles estão produzindo um peso de glória. Ainda que coisas que precisem acontecer nesta terra, você vai sair muito mais forte, você vai sair muito mais preparado. Existe um tempo de transição também na terra, onde o Senhor está transferindo muitas coisas para a sua igreja, mas a sua igreja precisa estar preparada, porque nós não temos mais tempo para errar, nós não temos mais tempo para retroceder, nós não temos mais tempo para ficar escandalizando, nós não temos mais tempo para ficar denegrindo, nós não temos mais tempo para ficar dando mau testemunho, nós não temos mais tempo para ficar relativizando. Nós não temos mais tempo para ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Nós não temos mais tempo para dedicar um momento ao chamado e outros momentos à vida secular. Nós somos chamados para a integralidade, todo o nosso ser, toda a nossa vida, todo o nosso coração, toda a nossa mente, todas as nossas forças, tudo que somos, tudo que temos, tudo que sabemos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E o Senhor está forjando essa igreja. Essa igreja está sendo forjada nesse sofrimento leve e momentâneo. A pandemia, ela é algo trágico. Se você me pergunta, é ação de Deus como disciplina?
Eu não creio num Deus que está neste momento exercendo juízo, porque nós estamos debaixo ainda do favor e da graça do vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Isto é um reflexo e uma consequência da malignidade e perversidade humana, do homem que se afasta de Deus, do homem que usa a ciência para o mal, do homem que se inclina, como lá em Noé, os homens se inclinavam para o mal. Então o homem está colhendo os resultados da sua própria semeadura, mas Deus é aquele que usa destas coisas para ensinar o seu povo. O Senhor permite estas coisas acontecerem, mas o seu povo sempre é resguardado no meio dessas coisas. O Senhor está preparando uma igreja. É aquela história do limão fazendo uma limonada. A minha oração é para que esse limão seja feita uma limonada na sua vida. Para que essa circunstância lhe promova no reino de Deus. Porque você confiou no Senhor, porque você foi aperfeiçoado pelo Senhor, porque estes momentos que estamos vivendo estão produzindo em nós uma glória que pesa. Eu clamo por isso. E eu oro para que a igreja que o Senhor me deu a graça de pastorear viva isso. Não simplesmente respingos de glória, mas uma glória pesada. Uma glória que pese mais do que sofrimento. Sabe o que é uma glória que pese mais do que sofrimento? É você ouvir alguém que tem um testemunho de um grande sofrimento. Mas a glória é tão extraordinária que você tem dificuldade de ver que essa pessoa um dia passou por aquilo. Porque o que ela vive, experimenta e desfruta no Senhor é grandioso demais. É uma glória pesada, é um amor que cobriu, é uma graça que transbordou. É isso que eu creio. É isso que eu oro. É nisto que eu estou apegado. E é isto que eu estou vivendo. Fazem 10 anos que eu vivo essa palavra sobre a minha vida. Por fora, se você pegar uma foto minha de 10 anos atrás, quando eu comecei o ministério, meu Deus, cabelo tinha até aqui. Ruga, não tinha nada. Era um guri. Por fora, eu estou me acabando num chapéu velho, só na capa da gaita. Mas por dentro, sendo renovado dia após dia. Porque o ministério é sim desgastante. O ministério é sim conturbado. O ministério, a gente passa por perseguições, provações, perplexidade. Mas se cumpre essa palavra, não somos abandonados, não desanimamos, permanecemos no Senhor, Ele é conosco e a glória do Senhor vai se manifestar na nossa vida. E na sua também, porque eu creio que tudo aquilo que o Senhor tem realizado no ministério não é num CNPJ, é sobre vidas, é sobre pessoas, está falando de um corpo orgânico de Cristo, que são vidas. Então eu quero orar por você e declarar sobre a sua vida uma glória pesada, uma glória extraordinária, uma glória suportável, porque o Senhor te preparou para isso, porque o Senhor te qualificou para isso, porque o Senhor te forjou para isso. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que, aonde houver alguém aqui nesta live, Senhor, passando por sofrimentos, por tribulações, que ele ou ela entenda, Senhor, que eles são momentâneos e que diante, Senhor, das possibilidades, são leves, porque poderia ser muito pior, mas o Senhor, com a sua graça, não permite levarmos uma carga maior do que podemos suportar. Mas ainda assim nos ensina por meio de tudo que vivemos. E esta pandemia tem sido uma grande prova de sofrimentos, de dificuldades para muitos, Senhor. Alguns literalmente adoecidos na própria pandemia. Outros perderam familiares para este vírus maldito. Outros, Senhor, não sofreram as consequências da doença em si, mas as consequências das paradas, das paralisações, dos lockdowns, consequências econômicas, consequências emocionais por conta do tempo que ficou em casa. Muitos, Senhor, estão sofrendo em várias áreas, mas que haja agora um bálsamo do Senhor
de convicção, de convencimento do teu espírito, para que ele ou ela entenda, Senhor, que a glória que será derramada após isto pesará muito mais. Que aquilo que se vê agora é transitório, mas aquilo que esperamos no Senhor é eterno. Por isso, Senhor, aonde há desânimo, que haja agora uma animação do teu espírito. Que o teu espírito de alegria, como diz a tua palavra, nós fomos ungidos com óleo de alegria, e o óleo de alegria do Senhor em nós é a alegria do Senhor que nos fortalece. Que haja um fortalecimento, Senhor, dos teus filhos, da tua igreja. Reforça, Senhor, a promessa. Reforça, Senhor, a palavra. Reforça, Senhor, a esperança. Reforça, Senhor, a fé. Realiza, Pai, na vida dos teus filhos amados, um fortalecimento poderoso do Espírito, Senhor. Que esta live, quando terminar, nós estejamos mais animados, mais fortalecidos. E não uma sensação humana enganosa, mas é o teu Espírito em nós, que de dentro para fora, Senhor, nos dá vida e vida em abundância. É a oração, Senhor, que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Eu acredito que nós tivemos um bom momento. Não sei quanto tempo estou falando, Pedro. 1h15. 1h15? Jesus amado. Então eu acho que está mais do que bom. Eu quero agradecer a presença de todos, a permanência de todos, e que tudo isto que nós tratamos aqui, eu tenho certeza que você pode ser edificado, edificada por vários momentos dessa live. Pela palavra agora, pelas participações, por todos aqueles que a Su está aqui embaixo, eu tenho certeza que você está sendo edificado pela Su também, porque a gente transmite o que a gente carrega. Eu tenho certeza que você foi edificado pelo Felipe, pelo Gustavo, e também pelos comentários de tantos irmãos que aqui foram compartilhando da sua fé. E eu tenho certeza que você que escreveu, você que participou, com certeza, você não apenas expressou, porque Paulo, no mesmo texto que eu li, ele diz assim: "Crie, por isso falei". Aqueles que creem profetizam, proclamam, e no mesmo espírito de fé nós também cremos e proclamamos. Então essas suas expressões aqui, os coraçõezinhos, os comentários, são expressões de fé daqueles que creem, mas que também ao proclamarem edificam a vida de outros. São salvos muitos porque aqueles que pregam não se calam. Então glória a Deus pela vida de todos. Todos que participaram de alguma forma foram instrumentos de Deus para a edificação de tantos outros que apenas observaram. Mas a palavra de vida também está sobre a sua casa. A palavra também gera um ambiente. E o meu desejo é que você desfrute de tudo o que Deus tem para a sua vida. E como nós estamos aqui na igreja num ano temático sobre preservação, que você preserve os valores maravilhosos do reino de Deus, inabaláveis, indestrutíveis, incorruptíveis, dentro do seu coração, e você vai viver e comer e desfrutar dos melhores frutos desta terra, como diz a palavra. O tempo cabe a Deus, mas diz a palavra que ainda que demore, espere, porque certamente ele virá e não se atrasará. Deus chega na hora certa e estabelece a sua glória dentro de você. Entenda, você é um carregador da glória de Deus. E este sofrimento leve e momentâneo está produzindo a capacidade de carregar essa glória. E o meu desejo é que ela seja pesada, glória maravilhosa do Senhor dentro do teu coração. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau e até a próxima oportunidade. Por favor, não posso esquecer. Quarta-feira nós teremos o nosso culto de ceia presencial aqui na igreja. Quarta-feira, 20 horas. Fique atentos nas redes sociais. Eu vou compartilhar bastante, mas só para você ficar sabendo e compartilhar também. Quarta-feira, como nós não teremos o culto de ceia domingo que vem por causa do decreto, faremos na quarta-feira, 20 horas aqui na igreja, nosso culto presencial de ceia. Estamos limitados,
Então pode ser que venham mais pessoas do que a capacidade. Se por um acaso isso acontecer, nós não temos lista de nomes. Nós vamos recebendo os primeiros que irem chegando. Se por um acaso irmãos ficarem de fora, nós abriremos um outro dia, na quinta ou na sexta, para acolhermos todos os irmãos. Tá bom? Então ninguém vai ficar sem cear. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um ótimo domingo e uma semana maravilhosa com glória pesada de Deus sobre você. Deus te abençoe.